Pensa só, leis, decretos, até a regra do condomínio. A nossa vida é toda cercada de normas, né? Mas de onde elas vêm de verdade? Muita gente pensa logo no Congresso Nacional, mas a história é bem mais complexa. Vamos mergulhar juntos nas fontes, aquelas que a gente vê e as que são quase invisíveis, mas que moldam todo o nosso direito. Beleza, então vamos lá. A pergunta parece simples, né? De onde vêm as leis? Mas a resposta abre um mundo de possibilidades. Será que as leis são simplesmente inventadas, tipo, por um grupo de pessoas numa sala? Ou será que elas surgem naturalmente dos nossos costumes, do dia a dia? Ou quem sabe são resultado de uma baita evolução histórica? É isso que a gente vai investigar. Olha, essa discussão toda começa com uma tensão filosófica bem fundamental que está super bem representada aqui. Pensa assim: de um lado, tem a ideia do direito como algo orgânico, quase como uma árvore que nasce do espírito do povo. É o que chamam de direito dado. Já do outro lado, a gente tem o direito visto como uma máquina, sabe? Uma criação técnica, toda pensada e deliberada pelo Estado. Esse é o direito construído. A grande pergunta que fica e que divide os estudiosos é essa: o direito nasce ou ele é fabricado? Bom, aqui no Brasil, a resposta mais, digamos, direta para essa pergunta está na legislação. A gente pode imaginar a legislação como se fosse a planta baixa da nossa casa, sabe? É o projeto oficial que estrutura todo o nosso sistema legal. Com certeza é a fonte mais óbvia, a mais visível e, claro, a mais poderosa. E essa planta baixa não é bagunçada, não. Ela tem uma hierarquia super clara. E isso é fundamental para que o sistema todo funcione sem desmoronar. Lá no topo, no lugar mais alto e intocável, está a nossa Constituição. Ela é tipo o manual de instruções, a regra do jogo. É ela que diz como as outras leis podem ser criadas e quais são os limites do poder. E todas as outras leis, as que vêm abaixo dela, têm que obedecer direitinho o que a Constituição manda. Isso garante que ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo o Estado, possa estar acima da lei. Agora, segura aí que tem um detalhe que parece técnico, mas é importantíssimo. O nascimento de uma lei acontece em dois momentos. Primeiro vem a promulgação. Pensa nela como um ato que diz: ok, essa lei agora existe, é válida. Ela entra oficialmente para o sistema jurídico. Mas não adianta ela existir se ninguém souber, certo? É aí que entra a publicação, geralmente no Diário Oficial. A publicação é o que faz a lei ser conhecida por todo mundo. E o pulo do gato é o seguinte: depois que a lei é publicada, já era. Ninguém pode chegar e falar: eu não sabia dessa lei para justificar não ter cumprido. E é legal saber que a legislação não é uma coisa só, um bloco único. Ela vem em vários sabores, vamos dizer assim, e cada um tem um objetivo diferente. Para as coisas do dia a dia, a gente tem as leis ordinárias, que são mais simples de aprovar. Agora, quando o assunto é mais cabeludo, mais delicado, tipo o sistema tributário, aí a própria Constituição exige uma lei complementar. E para aprovar essa, o negócio é mais difícil, precisa de mais votos. Isso força um debate maior, um consenso maior. É um sistema bem pensado, né? Ele consegue ser flexível e, ao mesmo tempo, proteger os temas que são mais importantes para a sociedade. Até agora, a gente falou muito de lei escrita, de papel, de documento oficial. Mas o direito não é só isso. Vamos virar a chave agora e falar de uma força muito mais sutil, mas olha, poderosíssima: o costume. Sabe aquelas regras não escritas que todo mundo segue? Que a sociedade cria e obedece na prática sem precisar de nenhum papel carimbado? Então, é disso que a gente está falando. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Algo que deve ser simplesmente porque sempre foi. É exatamente isso. É a força da tradição virando regra. É a ideia de que um hábito, de tanto ser repetido e aceito por todo mundo por tanto tempo, acaba se tornando obrigatório. Vira uma norma com a mesma força, ou às vezes até mais, que uma lei que foi escrita e votada. Mas calma lá, não é qualquer hábito que vira lei, né? Para isso acontecer, precisa de duas coisas. A primeira, óbvio, é o uso repetido ao longo do tempo. Mas o mais importante, o elemento-chave, é a convicção de que aquilo é obrigatório. As pessoas não fazem só por costume, elas fazem porque sentem que têm que fazer. E o costume pode atuar de jeitos diferentes. Às vezes ele aparece para preencher um vazio, uma lacuna que a lei deixou. Em situações bem mais raras e até polêmicas, um costume pode ser tão forte que ele acaba cancelando na prática uma lei que simplesmente não pegou, sabe? Uma lei que existe no papel, mas que ninguém mais segue. É a sociedade na prática moldando o direito. Ok, então a gente já viu as leis escritas e os costumes que não são escritos. Mas e aí?
Como é que isso tudo funciona na vida real, na hora do vamos ver, nos conflitos do dia a dia? Bom, é aí que entra o papel dos tribunais. É aqui que nasce a jurisprudência, que, falando de um jeito simples, é o conjunto de decisões que os juízes tomam. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é a diferença entre as tradições jurídicas pelo mundo. O Brasil, por exemplo, segue a chamada tradição romanista. Aqui, a grande estrela do show é a lei escrita. A decisão de um juiz vale para resolver aquele caso específico, mas ela não vira uma regra obrigatória para os outros casos. Agora, se a gente olhar para países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, a coisa muda de figura. Lá, na tradição anglo-saxônica, o precedente é rei. O que isso quer dizer? Que a decisão de um tribunal superior vira praticamente uma lei e todos os outros juízes têm que seguir. São dois jeitos completamente diferentes de enxergar a justiça. Para fechar, vamos pensar numa situação. E quando a lei não é clara? Ou pior, quando parece um caso super novo, totalmente inesperado e simplesmente não existe uma lei para ele. O que se faz? É para isso que o direito tem o que a gente pode chamar de uma caixa de ferramentas para os juristas. São instrumentos para ajudar a encontrar a melhor solução. E é essa caixa de ferramentas que dá ao sistema a flexibilidade necessária para fazer justiça de verdade. Por exemplo, se não tem uma lei exata para um caso, o juiz pode usar a analogia, que é como pegar emprestada uma lei que serve para um caso parecido. Ou então, se aplicar a lei ao pé da letra for gerar uma injustiça muito grande, aí entra a equidade, que permite fazer um ajuste fino, adaptar a regra àquela situação. Isso mostra que o direito não é só um monte de regra engessada, é um sistema vivo que está sempre buscando a solução mais correta, mais humana para cada caso. No fim das contas, o que a gente vê é que o direito é um sistema super dinâmico que se alimenta de várias fontes ao mesmo tempo. Tem a lei formal, que vem do Estado, tem os costumes, que vem da sociedade, tem as decisões dos juízes e, claro, o conhecimento dos estudiosos. E tudo isso junto nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Qual dessas fontes acaba tendo o maior impacto no nosso dia a dia? Será que a lei escrita é aquela que vem lá de Brasília? Ou são as regras não escritas, os costumes que a gente segue sem nem perceber? Fica aí a reflexão.